A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez, ao vivo, para falarmos um pouco da palavra de Deus ao coração dos irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, e o verso de número 6, para nós meditarmos alguns minutinhos aqui nesta palavra. Amém? Diz assim, ó. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Esse aqui talvez seja o versículo mais triste e mais terrível de toda a palavra de Deus. Por quê? Porque esse versículo implica na queda do homem. O homem não foi criado para cair, não. Mas o homem foi criado com a possibilidade de cair. Por quê? Porque dentro do homem foi colocado o livre-arbítrio. Amém? Então, o que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha, o poder de decisão. E apesar do homem não ser criado para cair, Deus criou ele com a possibilidade da queda. Por isso, você vai ver em Apocalipse que Deus matou um cordeiro antes da fundação do século, porque Deus não tinha medo do pecado do homem. Deus já havia estabelecido para si próprio um plano de resgate para este homem. Mas como eu citei no tema ali, você pode ver que os números, a numerologia, ela fala muito forte na Bíblia, principalmente nesse aspecto de criação e queda. Eu até fiz uma apostila algum tempo atrás sobre a criação, a queda e o Salvador do homem, essa aqui, ó. E que nós vamos estudar ela nas terças-feiras, no nosso culto de terça-feira. Olha para você ver que interessante. O homem foi criado no capítulo 2 e no verso de número 7. Capítulo 2, verso 7. E o texto vai explicar por que é o capítulo 2 e por que é o verso 7. Na formação do homem, ali você vai ver que dois mundos se conectam. Qual? O mundo celestial e o mundo terreno se fundem. Então o capítulo 2 representa os dois mundos. O mundo de Deus e o mundo dos homens. Céu e terra se unindo. E o verso 7? O 7 representa a plenitude de Deus na terra. E Deus criou o homem para ser pleno na terra. Vamos lá? Tudo que é plenitude na Bíblia é representado, terrena, é representado pelo número 7. São 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. São 7 mergulhos de Naamã para ele ficar curado da sua lepra. Deus, próprio Deus, formou o mundo em 7 dias e no sétimo ele descansou
de toda a sua obra que fizera, porque matou um cordeiro. Então são várias coisas que representam aqui o verso 7. Era 7 dias de purificação da lepra, 7 dias de purificação da mulher nos seus dias de menstruação. Então a plenitude de Deus estava aqui. Capítulo 2, união dos dois mundos, e o verso 7. Mas o capítulo 3 e o verso 6 vai falar da queda. Agora, por que Deus inspirou Moisés, porque nós cremos que foi Moisés que escreveu Gênesis, a colocar exatamente no capítulo 3 e o verso 6 a queda? Por quê? 3:6 te faz lembrar alguma coisa? 3:6 vai dar um número. 6, 6, 6. O 6 é o número do homem caído. O 7 é o número de Deus, mas o 6 é o número do homem. E como a queda está no capítulo 3 e o verso 6 está apontando para uma queda em 3 etapas. Meu Deus, né, Priscila? Aí eu mandar um oi para Priscila, que a transmissão passada ela ficou brava, né? Então mandar um beijo. 3 e verso 6. Por quê? Nos 3 aspectos do homem, ele vai cair: corpo, alma e espírito. Então, quando ele cai no corpo, um 6. Quando ele cai na alma, outro 6. Quando ele cai no espírito, outro 6. 666. E alguns ainda vai dizer que 666 é o número da sabedoria. Que sabedoria que é essa? Do homem caído? Que sabedoria que é essa? Do homem que escolheu viver longe de Deus? Por isso que você vai ver a besta usando esse número. Por isso que você vai ver em alguns desenhos apresentados a Satanás aparecendo esse número. Por isso que você vai ver em vários lugares que os demônios tomaram conta, aparecendo o número 666. Porque eles querem ver o homem caído no corpo, na alma e no espírito. Mas Deus é mais. Deus é mais. A mão de Deus vai estar sobre nós e nós não vamos ser desse jeito. Por que ele caiu no corpo? Olha só. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Por que a gente come? Porque nós precisamos alimentar o nosso corpo físico. Então, quando ela vê que a árvore era boa para se comer, isso gera nela um pecado no seu corpo. Amém? Mas o versículo continua e diz assim: e agradável aos olhos. Isso mesmo, Bruno. O número da vergonha do homem. Correto. Olha lá, agradável aos olhos. Os olhos são a janela
a janela da alma. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom também. Mas se os seus olhos forem maus, todo o restante será mal também. E quando ela enxergou e aquilo agradou aos olhos, fruiu dentro dela o desejo da alma. Então agora o pecado está entrando pelo corpo, está se estabelecendo na alma e vai alcançar o espírito. Por quê? Desejável para dar entendimento. O entendimento do homem está no seu espírito. Por quê? Como que você sabe que o entendimento do homem está no espírito? É fácil. Algum animal entende alguma coisa? Um ser irracional entende alguma coisa? Por que que eles não entendem? Porque eles são corpo e alma. Eles não têm espírito como nós. Nós só conseguimos entender que 2 mais 2 é 4 porque nós temos um espírito. Nós só conseguimos ler e escrever porque nós temos um espírito. Então o pecado entrou pelo corpo, bom para se comer. O pecado passou para a alma, agradável aos olhos. E o pecado entrou no espírito, desejável para dar entendimento. O apóstolo João escreve sobre isso. Eu preciso achar aqui para me ler para você. Lá na epístola, no capítulo, acho que 2, primeira epístola de João, capítulo de número 2, e o versículo de número 15, olha o que diz. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, lembra lá? Boa para se comer? A concupiscência dos olhos, olha a segunda parte, e também a soberba da vida. Então aqui fala da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, que vai falar da alma, e a soberba da vida, é do espírito. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque aquele que está no centro da vontade de Deus, o pecado não mata ele. Porque aquele que está no centro da vontade de Deus, as coisas naturais não mais grudam nele como se fosse um imã. Porque aquele que faz a vontade de Deus, Deus livra ele no seu corpo, na sua alma e também no seu espírito. Agora, se só a mulher tivesse comido o fruto, talvez hoje a história da humanidade fosse outra. Mas o texto ainda continua dizendo assim, ó. Tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Por que eu digo que a história poderia ser outra? Porque Deus deu a ordem para o homem, não para a mulher. Quando Deus deu a ordem, a mulher já havia sido criada, mas ainda não tinha sido formada. Ou seja, a mulher ainda estava dentro do homem. Mas quando ela dá para o seu marido e ele come com ela, e alguns vai dizer que ele esperou algumas horas, um dia, para ver se ela ia morrer no mesmo dia, porque a ordem, quando Deus falou para ele, falou que no dia que comesse certamente morreria.
Então ele espera alguns instantes para ver se a mulher realmente morre, mas o dia vira, ela não morre, e ele vai então e come do fruto. E aí? E aí a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Então agora eles não vão mais olhar o mundo com a consciência de Deus, que é do Espírito, com a intuição de Deus, que é do Espírito, e com a revelação de Deus, que é do Espírito, porque o Espírito está desligado de Deus. O Espírito está desligado de Deus. Lembra da aula passada? O Espírito se apagou. E quando um sentido se apaga, o outro avulsa. Então a alma dela ganhou uma força que agora ela consegue enxergar. Ela consegue ver as coisas não com a visão de Deus, mas com a sua própria visão. Olha lá o que diz, verso 7. Então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então eles vão agora eles começam a olhar o seu corpo. Agora eles começam a olhar o que está à sua volta. Por quê? Perderam o olhar de Deus. Quando um irmão, alguém que está numa igreja e começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para aquilo que está à sua volta, começa a olhar para aquilo que chama a atenção dos seus olhos, possivelmente perdeu a visão de Deus, o Espírito está apagado. Mas quando uma pessoa vai na igreja e o alvo dele é Jesus, ele senta na cadeira e quer adorar Jesus, ele levanta para adorar Jesus, ele ergue a mão para adorar Jesus, pode ter certeza que este é uma pessoa que o Espírito dele está vivo, aceso como uma lâmpada dentro dele. E o que é mais triste, você vai ver nos versículos, olha lá o verso 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no meio do jardim pela viração do dia e se esconderam. Correram de Deus. Quem que corre de Deus? Quem que corre do Senhor? Não são os demônios que correm de Deus? E tem um versículo que diz: persegui os meus inimigos e os alcancei. Ali é Jesus perseguindo os demônios. Por que o homem vai correr de Deus? Porque a queda abriu um espaço na mente do homem para o diabo. Agora o diabo tem acesso à mente do homem e vai influenciar o homem a correr de Deus. Por isso que hoje tem pessoa possessa, endemoniada dentro da igreja, fora também em vários lugares. Por quê? Porque a queda deu uma abertura para os espíritos malignos entrarem na mente do homem. Você está aí, irmão? Pode dar um amém aí? Aleluia. Você vai ver mais. Olha o verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, porque estava nu. Você sabe que o medo é um espírito. A própria Bíblia diz: não vos dei o espírito de medo, mas o espírito de ousadia. Porque agora o homem está com uma ação maligna na tua mente. Agora o homem está controlado, não apenas pelas suas
pelas suas emoções, pela sua vontade, pelos seus pensamentos, mas o homem está sendo influenciado por uma ação diabólica e maligna na sua mente. Você vai ver, com o passar da história, que esta ação vai intensificando, até chegar a Caim, e Caim ter inveja do seu irmão Abel, que foi aceito diante de Deus, e ele não. Porque onde tem pecado não confessado, tem demônio alojado, até rimou. Pecado não confessado é demônio alojado. Ah, mas eu sirvo a Deus, eu estou numa igreja, eu sou crente, e o demônio vai entrar na minha mente? Não confessa não. Não confessa não para você ver. Você vai começar a fazer coisas e depois você vai falar assim, ó, por que eu fiz isso? Ah, eu não devia ter feito aquilo. Nossa, eu fui tão nervosa naquela situação, naquela coisa. Mas não era você. Não era você. A sua mente estava dirigida pelo espírito maligno que alojou, porque o pecado não foi confessado. É por isso que a Bíblia diz para nós termos a mente de Cristo. Porque quando a mente de Cristo está em nós, uma blindagem vem sobre a nossa cabeça. Quero que você entenda nesta tarde, fim de manhã, começo de tarde, Deus precisa blindar a sua mente. Olha onde vai dar. Primeiro ele tem medo. Primeiro ele se esconde. Depois ele tem medo. E agora ele tem inveja. E agora Caim leva Abel para fora da cidade e mata ele. Mata ele. O espírito que estava lá foi ganhando força, até que ele cometeu o primeiro homicídio. E aí, irmão? Até quando você vai ficar nesse pecado sem confessar? Até quando você vai ficar nessa vida sem confessar o seu erro? Por que o diabo entrou na mente? Porque a mente é o homem. Mente, alma, coração, alma é o homem. Por isso que eu vou ler com vocês Romanos, para você entender esse texto como nunca você entendeu na sua vida. Como é importante esse texto. Olha o Guilherme aí, ó. Dá um salve aí, Guilherme. Glória a Deus. Flávio, Deus tem um plano grande na tua vida, Flávio. Grande. Olha o que diz Romanos 12, irmão. Lembre-se do pecado no corpo, na alma e no espírito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, corpo, santo, alma, agradável a Deus, espírito, que é o vosso corpo racional, culto racional. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por quê? Quando há um renovo na minha mente e eu recebo a mente de Cristo, Deus começa a se revelar. E quando Deus começa a se revelar, Ele começa na boa. Na boa é a vontade de Deus para o meu corpo. E depois que Ele
transmite a boa, ele começa a demonstrar a agradável. Porque a agradável já não é apenas de corpo físico. A agradável está ligada à minha alma. A agradável está ligada às minhas emoções, às minhas vontades e à minha mente. Mas Deus não quer parar só na boa. Deus não quer parar só na agradável. Deus quer a perfeita. Porque a perfeita vai ser diretamente ligada ao meu espírito. Então, nesta tarde, que Deus possa revelar para você as vontades dele para o seu corpo, as vontades dele para a sua alma e as vontades dele para o seu espírito. Aleluia. Agora o homem aqui de Gênesis 3 e 6 está caído. Corpo, alma e espírito. E precisava de um resgate. Mas não um resgate só no espírito. Mas não um resgate só na alma. Mas não um resgate só no corpo. Se você entender a criação dele nesses três aspectos, corpo, alma e espírito. Se você entender a queda dele nesses três aspectos, corpo, alma e espírito, você vai entender a salvação nesses três aspectos, corpo, alma e espírito. E aí você vai ter a ciência de que se salvação perde ou não perde. Porque você vai conseguir decifrar do que o texto está falando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. As outras coisas nós vamos falar nas próximas aulas. Eu fiz esta extra, porque na terça não deu para a gente fazer, estudar um pouquinho. Mas eu quero mandar um abraço especial para todos os irmãos lá de Jacarezinho, do Instituto Bíblico Celeiro Missionário. Bem, todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos tendo umas aulas sobrenaturais com o nosso pastor Edivaldo. Às segunda-feiras, às 8 horas, irmãos, são coisas que nós não vimos em lugar nenhum, que Deus tem falado conosco nas segundas lá. Então você que é de Jacarezinho, região, Cambará, Santo Antônio, Andirá, fica ali na Vila São Pedro, na Rua Sergipe, número 31. Olha, é bênção de Deus, irmão. Você precisa estar lá. Amém? Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. Nós vamos fazer o possível para nós podermos fazer nossa aula na terça, às 10 da noite, para os irmãos poderem assistir. A internet está um pouco fraca, mas nós vamos vencendo essas coisas aí. Vamos ver se a gente consegue colocar uma internet melhor, ficar um tempo maior com os irmãos aí, ministrando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, até a próxima.